Bom, hoje vamos falar como falar sobre sexo, né, com seu filho, sexualidade. E o que você tem que fazer, como agir. A gente vai abordar esse tema, pode mandar suas perguntas, mas antes fizemos um resumo, veja aí. A cada dia que passa, a vida sexual é iniciada mais cedo. Segundo uma pesquisa realizada em 2012 por uma marca de preservativos, em média, os jovens brasileiros perdem a virgindade aos 13 anos. Estudiosos apontam a mídia como um dos maiores estimuladores do sexo precoce, já que os jovens de hoje em dia têm maior acesso à informação pela televisão e pela internet. Esse assunto dificilmente é abordado dentro de casa, em uma conversa informativa entre pais e filhos. Existem diversos fatores que bloqueiam a atitude natural dos pais quando o assunto é sexo, como a própria educação recebida, a vergonha ou simplesmente por não saber como colocar as ideias em palavras. Muitos pais se questionam se há um momento certo para tratar desse assunto com seus filhos. Desde o nascimento, o ser humano busca pelas descobertas da vida, assim como quando começam a desvendar e a se interessar pelo corpo, despertando a curiosidade e também os aspectos emocionais. Mas uma coisa é fato: mais cedo ou mais tarde, essa hora vai chegar. Incluir um tema ainda tão polêmico na conversa entre pais e filhos? Será que existe um momento certo para esse tipo de diálogo? Como saber que está na hora de conversar sobre sexo com o seu filho? Hoje, mais uma vez, Kátia Cicarello com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Kátia. Agradeço o convite mais uma vez. Tem hora certa para falar de sexo? A partir de qual idade? Como saber que é o momento de falar disso? Então, essa é uma pergunta que muitos pais fazem e é bem difícil eu responder, porque não tem uma idade, assim, definida, um marco. Na verdade, o que eu costumo responder é o seguinte: a criança, ela vai trazendo uma demanda, ela vai começando a perguntar algumas coisinhas. E às vezes pequenininha, Às vezes pequenininha. Então, sei lá, o menino que tem lá o pintinho, que quando ele acorda tá durinho. Ah, por que ele tá assim? Por que ele tá assim, né? Exatamente. Ou compara com a irmãzinha. Porque eu tenho isso e ela não tem. Ou ela não tem, né? Por que eu tenho isso pendurado e ela não tem, né? Eu lembro que uma amiguinha do meu filho, uma ocasião, a gente estava brincando no fim de semana, tudo, eles estavam na piscininha, tal, não sei o quê, e aí elas abaixaram, assim, a sunguinha dele, e aí perguntaram pra ela: mãe, por que ele tem um negocinho, um dedinho pendurado e eu não tenho? Então, assim... dedinho? Um dedinho pendurado, né? Uma simplicidade, criança, né? Então, para você ver como que, assim, a criança vai trazendo a demanda. Então, é importante você entrar e respondendo a necessidade da criança, né? Mas muitas vezes uma criança pequena como essa falou e simbolicamente ela viu no pipi um dedinho, explicar de uma forma simples também. Sim. Não é dali para ser uma criança pequena que você já explica toda a história como acontece. Claro, né? que não, exatamente. Você tem que responder de uma forma pontual. Quer dizer, é aquilo que ela quer saber, então é aquilo que você vai responder. E procurar, né? Você vê que a Sociedade Brasileira de Pediatria, inclusive, já entrou com essa nomenclatura, né, e com essa orientação, que é muito importante, porque as pessoas acabam dando nomes muito esquisitos para os órgãos genitais. É verdade. Né? Então fala lá a periquita, a pombinha, pombinha, ou sei lá, xoxotinha, perseguida, fala um monte de coisa lá, Berenice, dos meninos falam um monte de coisa, né? Exatamente. Então, assim, não é por aí, né? Porque o pênis, assim como a vulva, né? Ela é um órgão como qualquer outro do nosso corpo. Você não dá outro nome pro seu pé, né? Exatamente. Você não dá um nome esquisito pro pé, pro seu nariz, pro seu braço, pra sua mão. Então, você tem que atribuir os nomes corretamente e já ir ensinando para a criança, desde pequenininho, os nomes corretos, né? Então, é essa a orientação que a gente dá. E conforme a criança vai trazendo
esclarecendo as dúvidas, você já vai esclarecendo pontualmente. Temos algumas perguntas. Vamos ver? Primeira delas. O que fazer se meu filho contar que quer ter a primeira relação sexual? Puxa, sorte sua. Exatamente. Nossa, é uma maravilha, né? Se tem um filho que chega e se aproxima para falar que quer, é a deixa, né? É a deixa, a oportunidade. Então, não é o momento de talvez você chegar e falar assim, mas como assim, né? Que é isso? Não, não pode, não sei o quê. Não é por aí, né? Porque ele ou ela tá vindo no momento pedir um auxílio, uma orientação, né? Então, o que você pode fazer nesse momento? É perguntar, né? Quem é essa pessoa? Por que você acha que tá na hora? Isso, por que você acha que está na hora, exatamente. Você já sabe como é que tem uma relação sexual? Você já sabe como é que as coisas acontecem? Porque você precisa identificar num primeiro momento qual é o grau de informação que o seu filho ou sua filha tem sobre este momento, não é verdade? Porque dependendo do grau de informação que ele ou ela tiver, você vai ter que entrar com essa orientação. E não adianta falar, não, esquece disso que não está na hora. Não é por aí, né? Então, dependendo do grau de orientação que você vai oferecer, da conversa que você vai ter, pode ser que ele ou ela opte por ter orientação relação naquele momento ou não, né? Então, existem livros hoje em dia que são muito bacanas para os adolescentes, para os pré-adolescentes, que são cheios de figuras, e com a linguagem bem do jeito deles, bem do jeito deles. Você pode aproveitar nessa hora até comprar e oferecer, que também contribui. Vamos ver mais uma? O que fazer se minha filha pedir para tomar pílula ou se eu encontrar camisinhas no armário do meu filho? Bom, se a sua filha pedir para poder tomar pílula, maravilha. Não veja isso como uma coisa ruim, porque foi o que a gente viu no vídeo. Mais cedo ou mais tarde, ela vai precisar transar, não é? Porque o sexo faz parte da vida do ser humano, não é? Todo mundo um dia na vida vai transar, não é verdade? Mas é que a gente nunca espera que a filha vai chegar e falar assim, papai, tá na hora, eu vou transar. Nunca espera, né? Porque para muitos pais, por mais que você fale que a filha é adolescente, acha que é uma garotinha, uma criancinha. Sempre, né? Para os pais, os filhos são sempre bebezinhos, crescendo. E não é bem assim. Eles crescem, eles têm vontade, eles têm necessidades. Com a adolescência, os hormônios começam a se modificar e eles têm vontade sim. Então, se ela está pedindo para tomar pílula, é um ótimo momento. Então, pegue sua filha, vá até um ginecologista, realmente vai lá, converse, mostre. Esse é um ótimo caminho. E se você encontrar camisinhas no armário do seu filho, olha, eu vou dizer que bom, hein? Ele já está usando preservativo. Ele já foi educado sexualmente, Isso, que bom. Mas, né, não custa nada numa oportunidade, ou criar essa oportunidade para ter uma conversa com seu filho sobre o que é que está acontecendo, né? Mas tem aquela história que para conversar com o filho, com o menino, é melhor que o pai converse. Para conversar com a menina, é melhor que a mãe converse. Você é de acordo nisso? Não. É melhor quem tem, na verdade, um jeito mais próximo? Exatamente. Uma facilidade nessa conversa com o filho? É isso aí. Você já deu a resposta. É quem tem essa proximidade. Ou então, por que não os dois? Sim, é verdade. Por que não o pai e a mãe juntos? Não é verdade? É mesmo. Por que tem que ser um ou outro? Né? Mas é claro, se muitas vezes o casal não mora mais juntos, ou às vezes surge um momento da conversa em que está um ou outro na casa, enfim, que converse aquele que tem uma maior facilidade de abordagem, né, com o filho. Não tem esse negócio porque a menina é a mãe, porque a menina é o pai, não existe isso, né? Senão a gente só vai perpetuar a sociedade machista que a gente já tem por aí, né? Das luluzinhas e das bolinhas, e nada vai ser integrado, né? Exatamente. Vamos ver mais uma? O que fazer se entrar no quarto e pegar meu filho ou minha filha se masturbando? Não vai falar assim... Tira a mão daí! Que horror, que feio! Tira a mão. Se for menina, põe a mão aí que é sujo! Exatamente. É uma tendência, né? Não é? É muito interessante, né? Enfim, o outro diz sai correndo. Não adianta correr. Não adianta correr. Mas sabe que isso aí é bem interessante, porque para os meninos essa questão é mais aceita do que para as meninas.
né? Porque para os meninos, assim, ele vai ser o meu pequeno garanhão. É, isso aí. Então, esse aí pode pegar, pode fazer acontecer, tem que ficar no estica e puxa lá o tempo todo para deixar grande, para deixar enorme, né? Agora a menina não pode. Não pode. Porque a menina, ela não tem que preservar. Então, olha, você vê, a gente tem que sentar tudo fechando, né? Tem que sentar assim, pra ninguém ver. Não pode sentar com as perninhas abertas, não pode aparecer calcinha, não pode nada. Então, desde criança, a gente já aprende que os tocar é meio complicado. Então, se uma mãe ou um pai pega o filho ou a filha se masturbando, é uma situação, principalmente se for menina, um bocado difícil para eles lidarem. Mas, de qualquer maneira, eu vejo que não é para se alarmar, porque a masturbação, ela é importante para o reconhecimento das próprias sensações e o reconhecimento do próprio corpo, né? Existe uma fase da vida da criança que ela passa a ter essa curiosidade. Sim. Né? Quer dizer, lá no comecinho da vida, ela descobre os dedinhos, descobre a mãozinha, depois vai descobrindo o resto do corpo. É verdade. Não é? E chega nessa fase mesmo da pré-adolescência para a adolescência, que a masturbação, ela vem porque há uma necessidade seguida pelas suas mudanças hormonais, né? E você começa a olhar o outro, né? Já se interessar pela outra pessoa. Então, há um despertar mesmo para a sexualidade. E a masturbação é uma maneira de você se expressar enquanto o sexo não acontece. Muito embora pode acontecer a masturbação e o sexo também. O que eu gostaria só de fazer uma adendo em relação à masturbação é que existem algumas crianças que muitas vezes pequenininhas, às vezes 2 aninhos, 3 aninhos, elas às vezes encostam numa almofada no sofá que é gostoso. E fica ali fazendo esse movimento e mesmo fala que é gostoso. Se tem cachorrinho, vê que o cachorrinho faz isso. Cachorrinho às vezes não pega a almofada, não faz isso? Isso, então, e ela ou ele fica fazendo isso. Ou quando pega no colo, pega no colo e fica fazendo assim, dependendo do colo de quem vai, fica fazendo esse movimento, né? Então, isso é uma forma de se masturbar. Mas não dá pra você deixar seu filho chegar no colo das pessoas e começar a fazer isso. O negócio é a forma correta de abordar a criança nessa hora, você né? precisa orientar, né? Orientar que é só no quartinho dela, no banheiro dela. É muito íntimo isso. Agora, se isso realmente é algo que se mantém e é muito constante, merece aí sim uma atenção talvez psicológica, porque isso pode estar denotando um outro tipo de comportamento, muitas vezes para chamar essa atenção dos pais para alguma coisa. Falar que é fácil não é, mas a gente já passou por isso. É verdade, é verdade. Educar não é fácil, né? Não. Se a gente já soubesse o que é ser pai, mãe, era uma coisa. Se tivesse cada filho com um manualzinho embaixo do braço, nascer com o manual, tava uma delícia. A gente não nasce nem pai nem mãe, né? Não. A gente vai aprendendo com eles. E depois com os erros. Por isso que é bom quando a gente tem profissionais como a Carla aqui com a gente, que ajuda a gente a facilitar a vida. Porque depois que os nossos filhos crescem, a gente olha para trás e a gente vê que a gente complicou. É verdade. Uma bobagem tão grande que não precisava nada daquilo. É verdade. Era muito mais fácil, ao invés de tentar buscar ideias mirabolantes, falar o mais simples. Mais simples. E tem que conversar, porque esse negócio de sexualidade, eu vou dizer... todo mundo vai passar por isso. Não, e com a internet, se você não fala, ele vai descobrir de outro jeito. Não tem como. Muito pior. Muito pior. Porque hoje você tem que, fritar o peixe e vigiar o gato. Você tem que monitorar tudo que essa criança faz, principalmente com a internet. Não vamos esquecer que com mídias sociais, internet, de uma forma geral, eles são muito mais espertos do que a gente. Rapidinho, aquele dedinho lá funciona, que é uma beleza. Pois é. Vamos ver mais uma? O que fazer se meu filho não quiser falar sobre sexo? Então, ele, muitas vezes, ou ela, não quer falar sobre sexo com você porque pode até mesmo achar que você vai dificultar essa conversa, vai dificultar esse diálogo, até mesmo por conta da relação que já existe na casa, independentemente do assunto ser sexo, sabe? Às vezes a relação entre o pai e o filho, a mãe e o filho, enfim, entre os filhos e os pais, é uma relação já conturbada. Então, muitas vezes, quando os pais tentam
falar a respeito do assunto, é um choque, né? É um momento de realmente dar um certo estrezinho ali e tal. Então, o que você pode fazer? Ou até mesmo é um filho que é muito tímido, uma filha muito tímida. Não consegue se abrir com os pais, não consegue né? se abrir, ou às vezes está passando por algum probleminha em relação a esse assunto, não consegue se abrir, enfim. Então, eu sugiro muitas vezes nesse momento esses livros. Compre esses livros, coloque ao lado da cama e deixa lá. A hora que ele quiser ler ou ela quiser ler, pega. Tá lá, entendeu? Porque aí eles já vão ver que assim, puxa, meu pai e minha mãe, se já colocaram aqui, é porque eles estão interessados em falar comigo a respeito, você entendeu? Mas a questão é que uma às vezes... possibilidade, é uma abertura que você cria. Mas a gente tem que pensar, minha experiência pessoal, que tudo, a partir do momento que você faz isso, tudo que ele tiver de dúvida, ele vai te perguntar. E aí você tem que fazer cara de paisagem, vai treinando. E de repente vai assim... É verdade. É a pior coisa, você concorda? Verdade. Porque ele fala assim, gente, ela não deixou o livro, não era pra eu aprender, não era pra eu perguntar. Então eu vou perguntar uma coisa dessa se você acha que seu filho não devia saber naquela profundidade o assunto. Exatamente. Não é verdade? Não pode fazer cara de, meu Deus, o que está acontecendo com meu filho? E nem de toda hora punir, né? Ou punir, ou então achar que aquilo não pode, não deve, aquilo é feio e tal. Porque realmente você vai estar criando uma barreira muito maior de diálogo, né? Se não quer falar, eu vejo que de alguma forma essa criança, esse adolescente deve estar passando por alguma dificuldade, entendeu? E por isso não consegue se aproximar para conversar. Mas quando se fala com desde a criança, sobre sexo de uma forma natural, chega na adolescência mais tranquilo, não é? Ou não? Não, isso já ajuda muito, mas não necessariamente. Isso já ajuda muito, como eu falei, vamos dizer que é mais a metade do caminho andado, né? Mas ele ou ela pode estar passando algum problema na escola, entre os amigos, entendeu? Que isso, de uma certa maneira, tem complicado um pouco a expressão dele como mulher ou como homem. Sei lá, de repente é uma amiga que fala, você é muito feia, você é muito... Olha essas espinhas que você tem no rosto aí, como você nunca vai conseguir arrumar um namorado desse jeito. Então, olha, nem se aproxima de ninguém e começa a fazer, sabe, um horror na cabeça e ela pode se fechar, ela pode criar com isso uma autoestima baixa e, consequentemente, dificultar o diálogo, porque não quer falar isso para os pais. E sobre tudo. E por aí vai, eu estou dando um exemplo, mas podem ser tantas outras coisas que podem gerar uma dificuldade de diálogo, ou até mesmo a dificuldade com os próprios pais dentro de casa. Ah, sim. Isso também é um ponto importante, né? Vamos ver mais uma pergunta? O que fazer se meu filho pedir para dormir na casa da namorada? Bom, se pedir para dormir na casa da namorada ou do namorado, primeira coisa, você tem que conversar lá, né? Mas quantos anos? Não, Quer dizer, com quantos anos? Cada família também tem que ter suas leis, não tem? Tem que ter suas leis, exatamente, suas regras, isso é verdade. Se você acha que ainda é muito cedo para isso, então você tem que dizer, não vai, né? Não pode. Mas se para você, você também tem que chegar e conversar na casa do outro, né? E perguntar se isso é possível, se realmente se o convite vale ou não, se houve o convite ou não, se não está sendo só um acordo entre o casalzinho, sabe? Porque às vezes eles se combinam, não querem nem saber se os pais vão aceitar ou não, Mas aí você liga pra mãe... Qual o problema? Eu nunca liguei pra mãe das namoradas dos meus filhos. Não tem problema nenhum nisso. Porque eles ainda estão sob sua... Mas apesar que também você que os meus filhos... conversa com eles, fala. Não, meus filhos eu permiti que as namoradas dormissem, eles já tinham passado dos 18 anos. É diferente. Mas eu demorei pra... Nossa, pra liberar pra dormir. O mais velho já, quando pôde, já tinha uns 21, 22. É diferente. Aí já são homens, né? Mas tinha que ter regra. Tudo bem. Vai dormir, não quero ouvir barulho. Gritinhos também não. Menina andando de calcinha pela casa, esquece. E ao primeiro sinal que você quebrou a regra, miou. Mas eu pus os dois sentados e falei pros dois. Mas aí tá ótimo. Falei, então tá bom, fulaninha. Você tá entendendo? Você tá ouvindo, fulaninha? E aí o mais novo, que é 5 anos mais novo, então agora eu posso. Eu falei, tu não pode, tu tem que ser maior de idade. Quando você for maior de idade, a gente conversa. Essa foi sua regra. Mas é difícil a gente fazer isso, viu? Hoje eu vejo que algumas famílias já, por exemplo, assim, convidam o namoradinho para ir viajar.
Entendeu? Então leva para viajar. Então ele tem que conversar com os pais. Isso são sim, menores de idade. Tem mesmo. Tem que conversar. Então tem que ligar sim. Não, menor de idade. Cara de pau, tem que ligar, não tem essa. Tem que ligar. Agora, se não, aí é diferente, né? Aí é uma questão que eles já têm condições de eles mesmos enfrentarem a situação e resolver. 18 anos, 20 anos, 21 anos. Mas filho faz Agora, pressão. dentro da tua casa, você põe a regra. É diferente. Tá morando lá ainda? Não é tua casa? Põe a regra, é diferente. Mesmo porque você, como pai, como mãe, também segue algumas regras quando os filhos estão em casa. Exatamente. Você também não vai ter relação sexual na sala, sendo que teus filhos estão dentro de casa. Com certeza. Então a regra é clara para todos, como se... Com certeza. Não tem isso como ser aí. diferente, né? Tem que saber viver bem, né? A convivência é tudo. Mas eu acho que muitos pais têm medo de impor certas regras para os filhos, porque fala, tem comparação, mas o fulaninho pode, porque aqui é diferente. O filho sabe bem também como buscar esse caminho alternativo, né? Como pressionar, né? Mas acontece que os pais não devem ceder a esse tipo de pressão, né? Porque se a casa tem essas regras e essas regras são sempre muito bem claras e está tudo muito bem estabelecido, não tem essa, né? E isso, na verdade, tem que ser, vamos dizer assim, um comportamento dos pais desde sempre, né, Kátia? Não é uma coisa que você estabelece do nada, de repente, um belo dia na vida, né? Você tem que já vir estabelecendo as regras desde sempre com a criança e sempre deixando tudo muito claro. Tem regra, a vida tem regra. Aceite ou não, a sociedade tem regras que a gente também gostaria de mudar, né? Com certeza. Vou passar para vocês o site da Carla Ciccarello, qualquer informação que você queira sobre o trabalho dela, acessa lá, www.carlaciccarello, com 2 Ls.com.br. Claro que a Carla volta mais vezes ao programa. Com certeza. Obrigada. Obrigada. Sempre pra você. Obrigada igualmente. Tchau, tchau.